Hoje é dia 23 de setembro de 2020, ainda estamos no período de isolamento social por conta da pandemia, e hoje, continuamos hoje nos nossos eventos, Seminário Online de Economia Industrial e da Inovação, e hoje eu tenho um imenso prazer de ter conosco aqui o professor José Eduardo Roselino, o professor Antônio Diegues, o professor José Eduardo Roselino, professor da UFSCar, é um grande amigo da casa, um grande amigo de longa data. O professor Diegues é professor da casa, co-organizador desse seminário, desses encontros, e eles vão apresentar um texto que está disponível como texto para discussão do IE, chamado A Emergência da Indústria 4.0, Apontamentos para uma Política Industrial. Eu não preciso apresentar o professor Eduardo Roselino, o professor Diegues, eles têm diversos trabalhos, né, com a indústria de TICs, né, em geral, tem tecnologia de informação e comunicação, indústria de software, mas eu queria fazer só uma referência que o Diegues e o Roselino estão terminando de organizar um número especial que foi lançado no ano passado no 4º ENEI, está quase pronto, um número especial sobre o tema Indústria 4.0 e Política Industrial, um número especial da RBI, que já tem alguns textos aprovados, um texto inclusive do professor Marcos Barbieri, que está aqui conosco também. Esse número deve estar disponível nas próximas semanas, aí, daqui a um mês e pouco. Tá? Eu agradeço a presença de todo mundo, é um prazer, como sempre, tê-los aqui. Todas as quartas-feiras, daqui a pouco eu vou colocar no chat o link da página do NEIT, onde nós colocamos as informações sobre esse seminário. Então, eu agradeço a presença de todo mundo, e agradeço especialmente o professor Roselino, Eduardo, pela presença e pela disposição e a oportunidade de a gente discutir esse tema, Zé. Zé, a palavra é sua, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Renato, agradeço a você, ao Diegues, ao Marcão que está aqui, pessoalmente, e agradeço institucionalmente ao NEIT, né, pela oportunidade que a gente tem de conversar e de divulgar, na verdade, os nossos trabalhos. Então, na verdade, essa apresentação que eu vou fazer aqui, ela como você já mencionou, de trabalhos que foram desenvolvidos conjuntamente, né, com o Diegues. Então, são ideias que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, né, e a gente publicou 2 textos para discussão, e o propósito dessas 2 publicações, na verdade, é cumprir isso que se espera, ou que se imagina que serve um texto para discussão, né, que é exatamente promover um debate, interagir com as pessoas que leram o trabalho e tal. Então, esse tipo de evento é especial nesse sentido, que a gente cumpre aquilo que a gente gostaria realmente, que é de colocar as nossas ideias em discussão com um grupo maior de pessoas, até para avançar, para melhorar um pouco, né, essas coisas com as quais a gente vem trabalhando aqui. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, eu fiz uma apresentação aqui, espero que ela ajude a dar uma maior clareza ao conteúdo que nós vamos expor aqui. O Diegues pediu para que eu fizesse a apresentação, mas então eu reforço desde já que, na verdade, essa apresentação é nossa, né? Tanto que eu coloquei o nome dos 2 aqui, e se eu falar alguma coisa com a qual ele não concorde ou não queira subscrever, ele pode, a qualquer momento, me interromper aqui. A gente tem uma afinidade muito grande, trabalha junto há muito tempo. No geral, a gente concorda bastante, né? Tem coisas aqui que tem um pouco mais, às vezes, da personalidade de um ou de outro, mas, no geral, as ideias que a gente vai apresentar aqui são realmente construções nossas dos últimos anos, né? Então, o tema geral é esse, né? Falar um pouquinho sobre a emergência da indústria 4.0 e algumas reflexões, alguns pensamentos a respeito do que a gente imagina que deveria ser a política industrial
voltada à indústria 4.0 para a realidade brasileira. Então, a gente vai discutir um pouquinho do contexto mais geral em que se dá o advento da indústria 4.0 e depois olhar para o Brasil e com um pouco da bagagem que a gente tem de pesquisa, sobretudo nas atividades TIC, como o Renato mencionou, né? Eu e o Jags, desde o começo dessa nossa parceria, a gente trabalha com tecnologia de informação e comunicação, sobretudo com software e serviços. A gente, durante muito tempo, se dedicou a esses temas e essa apresentação traz essa marca, né? Então, aqui estão os 2 textos para discussão, né, que a gente publicou recentemente aí no Instituto de Economia, né? Um é o Indústria 4.0 e as redes globais de produção e inovação em serviços intensivos em tecnologia, e o outro é Limites do Arcabouço Tradicional de Política Industrial para o Brasil. Eu também faço menção aqui, é um artigo que a gente publicou recentemente e que é resultado, na verdade, de um trabalho de orientação de um aluno de mestrado lá na UFSCar, que foi o Felipe Lucena, e depois, junto com o Jags, a gente aprimorou e organizou uma parte da dissertação para publicação que trata também de indústria 4.0. Bom, qual é o pano de fundo aqui dessas reflexões, né? Na verdade, o que motiva esse conjunto de ideias que a gente está apresentando aqui? Um primeiro aspecto, é claro, é uma preocupação com a economia brasileira, com os rumos, né, da economia brasileira e com o quadro continuado já de regressão estrutural, né, e de desindustrialização da economia brasileira, um fenômeno que não é novo, na verdade, que tem origem lá nos anos 80, né, a desindustrialização. Quer dizer, a gente vem desde os anos 90 num processo de regressão da estrutura produtiva e também um aspecto que é meio desagradável, é meio incômodo para a gente, né, que é admitir que durante o período de retorno às políticas industriais aí do período recente, dos governos do PT, sobretudo, né, não houve sucesso em reverter o quadro de desindustrialização, né? Então, essa situação nos provoca um pouco a refletir sobre também a experiência recente, a tentar identificar aí o que deu errado, né? Então, são questões que nós temos como, vamos dizer, motivadores para a nossa reflexão. Outro aspecto que também está, né, no fundo da discussão aí é o grande fenômeno da economia mundial aí das últimas 2 décadas, que é a emergência muito rápida, né, muito impressionante da China em diversos aspectos, né, como potência industrial, produtiva e tecnológica também, né, e o contraste que é inevitável entre a trajetória chinesa e a trajetória brasileira, né? A gente tem até a ideia de publicar, de desenvolver um trabalho apresentando o Brasil e a China como anverso e reverso, né? Ou seja, faces quase que espelhadas de uma trajetória, né? Quer dizer, você pega o fenômeno chinês e o brasileiro, você tem imagens quase que invertidas do que acontece em termos de evolução da estrutura produtiva, e isso está presente nas nossas preocupações, nas agendas de pesquisa que a gente tem, né? E também um esforço em entender o que é a indústria 4.0 ou manufatura avançada, né? E a gente vem também se dedicando a isso, a entender esse fenômeno, que é um fenômeno mais novo ainda, né, do que a própria China, é um fenômeno que não tem 10 anos, quer dizer, a indústria 4.0 é um tema bastante novo, né, e também provoca na gente um certo pé atrás, assim, como qualquer coisa que se pareça um modismo, acho que deva provocar. Então, a gente
a gente vai aqui tentar colocar algumas reflexões sobre o que é e talvez o que não é a indústria 4.0, que a gente acha que é uma discussão também relevante, né? Tem gente que fala, mas isso é bobagem, ficar discutindo essa questão conceitual, é uma discussão muito teórica, mas eu acho que não, eu acho que nós estamos na universidade, né? Nós somos acadêmicos, e o rigor conceitual acho que é importante. Então, discutir se a indústria 4.0 é uma nova revolução industrial, a gente considera que é importante, daqui a pouco a gente fala também um pouco disso. E também a percepção que a gente tem de que as TIC, né, as tecnologias de informação e comunicação, são absolutamente centrais nesse processo de transformação, nesse novo paradigma técnico-econômico que está em construção, né? Então, como o Renato já mencionou aí, a gente vem há muito tempo trabalhando com indústria de informática, especialmente com software, com serviços, e quando a gente olha para essas transformações recentes, para isso que se denomina indústria 4.0, a gente percebe que nesse processo as tecnologias de informação e comunicação ocupam o lugar central, em particular a parte dos serviços intensivos em tecnologia, dos serviços em software e TI. Então, esses são os elementos que motivam, na verdade, essas nossas reflexões aqui, essa apresentação, né? Então, eu começo com essa discussão aqui, que é a respeito da própria denominação, né? Do conceito da Revolução Industrial, da quarta Revolução Industrial, né? E é importante a gente olhar para o fenômeno da indústria 4.0, mas ter uma noção de perspectiva histórica ou de tempo histórico, na verdade, né? Então, esse slide aqui, ele tem por objetivo olhar para a primeira revolução industrial, né? E readquirir essa preocupação com a contextualização histórica, com a compreensão do tempo histórico. Né? Quando a gente dá aula para aluno de História Econômica Geral, né? Eu já dei aula disso, né? A gente caracteriza lá a primeira Revolução Industrial como sendo a Revolução Industrial da máquina a vapor, né? Quer dizer, a base energética da primeira Revolução Industrial é o carvão e, sobretudo, a máquina a vapor. Como é que foi a evolução da máquina a vapor? É um processo que a gente aprende lá na história econômica, né? Tem início na verdade, você pode ir para a antiguidade clássica, né? Tem mecanismos que funcionam a vapor na Grécia Antiga, que estão descritos e tal. Mas, em 1712, o Newcomen inventou o motor de Newcomen. Depois, em 1769, o Watt, né, aperfeiçoou a máquina do Newcomen, né? E no século XIX é que o potencial todo de revolucionamento da economia, né, a partir do invento da máquina a vapor lá de 1712, se pronuncia, sobretudo com, né, a revolução que ocorre nos transportes. Aliás, a revolução dos transportes, vocês pegam lá o Hobsbawm, né? Acho que todo mundo aqui já leu o Hobsbawm, né? O Hobsbawm apresenta a ideia da grande expansão do capitalismo na segunda metade do século XIX como tendo como infraestrutura básica a navegação a vapor, né? E a ferrovia, e também o telégrafo, né? É bom lembrar. Mas a máquina a vapor revoluciona extraordinariamente a dinâmica da economia capitalista, sobretudo naquilo que a gente chama de ciclo ferroviário, ali, a segunda metade do século XIX. Por que eu estou falando? É para falar de indústria 4.0 ou da 1.0? Né? Nós vamos falar da indústria 4.0, mas o que eu quero que se perceba é o seguinte: uma inovação extraordinária tecnológica, como é a máquina a vapor, ela não esgota a sua capacidade de revolucionar a dinâmica econômica, as forças produtivas em 30 anos. Né? Então, a gente percebe aqui que é um processo que
traz um encadeamento de inovações e que tem efeitos sobre ciclos econômicos importantes, mas que tem duração de mais de um século, né? Então, isso aqui serve para, na verdade, basear o nosso argumento de que não dá para a gente ter tanta pressa assim em pular da terceira para a quarta revolução industrial, né? A tese que a gente está, portanto, defendendo é que quando a gente fala da indústria 4.0, né, a gente está se referindo a um processo que representa o aprofundamento de transformações tecnológicas que têm origem na tão conhecida terceira revolução industrial, né? Então, e aí eu vou até forçar a mão aqui, porque vou trazer, né, um autor reconhecido por todos nós aqui, da casa, tal, do Instituto de Economia, que é o professor Luciano Coutinho, que tem um artigo muito citado e muito conhecido, né, que, aliás, inaugurou a revista aí do Instituto de Economia, foi o primeiro exemplar da Economia e Sociedade, em 1992, né, e o artigo lá que chama Terceira Revolução Industrial e Tecnológica. Como é que ele descreve lá, em 1992, o que é a Terceira Revolução Industrial e Tecnológica, né? Então, ele fala da aplicação ou criação por meio dela da microeletrônica, né, de uma base tecnológica comum a uma constelação de produtos e serviços que agrupou um conjunto de indústrias, setores e segmentos na forma de um complexo eletrônico densamente intraarticulado pela convergência intrínseca da tecnologia de informação, né? Se a gente for perguntar para um engenheiro de produção, o que é a indústria 4.0? O cara vai dizer, a indústria 4.0 é a produção a partir de sistemas cyberfísicos. Mas o que são os sistemas cyberfísicos? Eles representam a incorporação, né, da lógica das tecnologias de informação, suas tecnologias, suas aplicações ao mundo material da produção, né? E aí a gente pode, portanto, provocar, né? Bom, mas o que são os sistemas cyberfísicos, se não o aprofundamento desse processo que o professor Luciano Coutinho apresenta para a gente em 1992. Né? Quer dizer, nós estamos falando da penetração das tecnologias de informação, revolucionando a base técnica da produção. Então, é difícil identificar duas revoluções separadas nesse processo, né? Então, o que é, né, no entendimento que a gente está defendendo aqui, a tal da indústria 4.0? Primeiro, olha, quando a gente está dizendo que não é uma nova revolução industrial, a gente não está diminuindo a importância dela, né? E, muito pelo contrário, não significa menosprezar os efeitos econômicos do processo de transformação que está em curso, de maneira alguma, né? Mas significa ter um certo rigor conceitual e ter uma perspectiva histórica do momento em que nós vivemos. Então, a gente pode dizer que é uma etapa avançada das transformações técnico-produtivas que estão em curso, né, desde do último quartil do século XX. É um novo paradigma produtivo que reforça o caráter pervasivo, penetrante, revolucionário, né, das tecnologias de informação e comunicação, constituindo os tais dos sistemas cyberfísicos. Quem tiver curiosidade de pegar o texto lá do Luciano Coutinho, né, ele falava lá em telemática, porque no início dos anos 90, né, isso era algo absolutamente revolucionário, de fato. O que é telemática? Telemática é telecomunicações associadas à informática. Telemática é a internet. Então, as tecnologias relacionadas à internet estão, evidentemente, no centro dos sistemas cyberfísicos, né? Então, quando a gente fala em internet das coisas aplicada à produção, nós estamos falando da telemática lá dos anos 90. O processo em curso aponta para efeitos importantes, né? E a gente não pode negar isso, a gente não pode ignorar isso. Mas esses desdobramentos, tanto econômicos quanto, digamos, espaciais, sociais, em termos de
de empregos, em termos de concentração ou distribuição de renda, eles não são simples, eles são complexos, né? Inclusive a questão vamos dizer, da natureza espacial desse processo não é algo tão fácil de entender, né? E não vai numa única direção. A gente pode encontrar até tendências, contratendências relacionadas à geografia da produção a partir das tecnologias da indústria 4.0, né? Mas agora o ponto que a gente quer reforçar é o seguinte, e isso eu acho que é uma coisa que é um diferencial da nossa perspectiva e do nosso trabalho, né? Se você perguntar qual é o aspecto mais importante da emergência da indústria 4.0, eu acho que a gente poderia dizer a indústria 4.0 marca um retorno explícito, deliberado, de política industrial por parte de economias avançadas, né? Quer dizer, tudo que a indústria 4.0 não é um fenômeno espontâneo ou puramente técnico, né? Então, se a gente for olhar como surge, aliás, o próprio nome indústria 4.0, de onde que ele vem, como ele se manifesta nos Estados Unidos, na Coreia, no Japão, na China, na Alemanha, nós vamos perceber que em todos os espaços em que há um movimento importante em direção a isso que a gente pode, em geral, chamar de indústria 4.0, e ele resulta de iniciativas nacionais deliberadas, envolvendo grandes empresas, grandes empresas nacionais e o Estado em todos esses países, né? Então, tudo que a indústria não é, a indústria 4.0 não é um fenômeno tecnológico espontâneo, né? Ela é muito mais um fenômeno que tem a ver, inclusive, com projetos nacionais de desenvolvimento e geopolítica, né? E aqui a gente dá alguns exemplos disso, né? Quer dizer, o termo indústria 4.0 surgiu na Alemanha, né, em 2011, né, a partir do quê? De uma iniciativa de política industrial na Alemanha, envolvendo uma articulação do setor produtivo das grandes empresas alemãs, sobretudo do complexo metal mecânico, então, também eletromecânico, né? Então a gente pode mencionar aqui, claro, a Volkswagen, a Mercedes, a Siemens, a Bosch, então grandes empresas alemãs, uma parte da academia, né? Isso aí é um negócio interessante, tem um texto muito bom que fala disso, que eu me esqueci agora o nome do autor, um autor alemão, que ele conta como surge, né? Como é articulado em termos dos interesses industriais e até de certos segmentos da academia, do pessoal do setor de computação, engenharia de computação e tal, e o governo americano para buscar, na verdade, uma reação dos alemães, né, a um processo de perda de competitividade em alguns setores, ou de reforçar, na verdade, visando reforçar ou garantir a liderança deles, sobretudo o setor metal mecânico, elétrico e tal. Quando a gente olha para os Estados Unidos, e lá eles chamam isso de Advanced Manufacturing, a gente vai ver a mesma coisa, né? Então, nós vamos ver uma iniciativa capitaneada pelo governo dos Estados Unidos, né? Inclusive com um desenho institucional de política industrial que visa, de certa maneira, copiar os alemães, lá, aquela estrutura que existe por debaixo do Fraunhofer Institute, lá na Alemanha, então, assim, até a arquitetura da política industrial americana, ela visa um pouquinho replicar a estrutura alemã e tal, mas é também, né, uma reação do governo americano ao processo de desindustrialização e a uma certa interpretação de que a perda do tecido industrial nos Estados Unidos, dos elos manufatureiros, das cadeias, levou a uma fragilização das atividades de P&D,
né? Então, uma preocupação dos Estados Unidos com a emergência da China e com os objetivos deles, na verdade, de retomar certos elos das cadeias produtivas para os Estados Unidos, né? E aí a gente olha também para o caso chinês, e está relacionado a iniciativas importantes na China, no One Belt, One Road e tal, Rota da Seda e tal, mas tem um documento que é emblemático aqui, que é um plano muito ambicioso dos chineses, o China 2025, né? Foi publicado em 2015, que também tem metas específicas para a indústria 4.0. Bom, e para o Brasil? Né? Então, falei aqui da China, falei dos Estados Unidos, da Alemanha, a gente pode mencionar a Coreia, o Japão, que a gente até trata nesse artigo que fizemos a partir da dissertação do Felipe e tal. Nós estamos falando de briga de cachorro grande. Quando a gente olha no volume, né, de investimentos nas iniciativas de política industrial dos chineses, dos americanos, dos alemães, a gente olha e fala, não, mas peraí, isso aí não é para o nosso bico, né? Isso é uma briga de cachorro grande, né? E a gente aqui, o que a gente pode fazer? Então, vocês podem ver, eu coloquei aqui uma briga de cachorro grande, acho que isso aqui deve ser Rottweiler, não entendo muito de cachorro. Essa aqui é a Tuca, que é minha neta pet, é filha do João Pedro e da Maria Clara, e é uma cachorrinha pequenininha, assim, né? Então, será que ela pode se meter nessa briga de cachorro grande? Né? Então, para muitas pessoas, o lugar do Brasil é fora dessa briga, né? Você vai falar, não, o que a gente pode fazer, sobretudo no contexto atual do Brasil, em que nós estamos desmantelando o que nós tínhamos aqui de política científica e tecnológica, política industrial e tal. Então, aqui o que nos resta é ter uma política defensiva mínima. O que significa isso? Ter políticas voltadas à adoção dessas tecnologias por parte da nossa estrutura produtiva, né? Isso seria o mínimo, e é importante que haja esse mínimo, pelo menos, né? Quer dizer, se o processo de desindustrialização que a gente já experimenta há tanto tempo vem provocando uma erosão das nossas capacidades produtivas e competitivas, o advento da indústria 4.0 é uma ameaça de aprofundamento dessa regressão, né? Então, o mínimo que se pode imaginar em termos de política industrial para o Brasil é voltado à adoção dessas tecnologias, as tecnologias que os alemães, que os americanos, que os chineses estão desenvolvendo e tal, para a nossa estrutura produtiva. Mas a gente acha que, mesmo sendo, né, um cachorrinho pequeno, a gente pode pensar em alguma perspectiva um pouco mais ambiciosa, mas que não deixe de ser realista. Né? Quer dizer, existe espaço para fazer política industrial no Brasil, né, para desenvolver tecnologias associadas a esse novo paradigma, mas tecnologias que tenham como base as nossas capacitações e potencialidades existentes, né? E a gente tem condições de fazer isso em alguns nichos, em alguns setores. Então, nós não vamos brigar com a Intel, nós não vamos brigar nós vamos entrar com empresas brasileiras brigando pelo padrão tecnológico do 5G, mas existem espaços aqui que nos permitem, de alguma forma, fazer um desenvolvimento local. Então, essa é a ideia que a gente vai desenvolver aqui, né? A gente tem uma perspectiva de entendimento mais geral das transformações em curso no capitalismo desde o final do século passado, né, que a gente chama, num dos textos para discussão que está aí, de transição de um mundo de estruturas estanques para um mundo de estruturas fluidas. E nisso está uma perspectiva nossa de revisão, né, dos, vamos dizer, preceitos fundamentais de política industrial que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, né? Não significa uma crítica a esses preceitos, até porque a gente considera que eles são as nossas inspirações fundamentais, mas significa a necessidade da gente repensar algumas coisas no contexto atual, né? Então, se a gente olha para
para a tradição nossa de desenvolvimentista, vamos dizer assim, em termos mais abrangentes, né, a gente percebe que a política industrial no Brasil, ela tradicionalmente teve como referência os objetivos que se tinha dentro do contexto da industrialização por substituição de importações, né? Então, sempre me vem à mente aqui a Conceição Tavares, de 72, falando sobre o processo de industrialização como sendo da construção de um edifício com todos os andares ao mesmo tempo, não é isso? Ou do professor saudoso, já professor Lessa, mencionando aqui o grande objetivo do plano de metas da construção da indústria, da nossa pirâmide industrial verticalmente integrada e tal. Então, esse conceito de política industrial visava o quê? Visava adensar de maneira generalizada o tecido industrial local, né? A política industrial era bem sucedida na medida em que ela preenchia os diversos espaços da matriz industrial. Se a política industrial era capaz de preencher os escaninhos ali da política, da matriz industrial, ela era bem sucedida. A gente acha que, no contexto atual do mundo, que a gente chama de estruturas fluidas, essas ideias elas não são necessariamente adequadas, sobretudo quando a gente pensa em atividades de tecnologias de informação e comunicação, onde as cadeias produtivas nacionais, com elevado grau de nacionalização dos elos, não existem mais. Quer dizer, o prédio com todos os andares ao mesmo tempo não existe quando a gente olha para esses setores ou essas atividades. Então, no fundo, o que a gente está pensando aqui, propondo aqui, são alguns elementos de política industrial para atividades e setores que já nascem, já têm como marca de nascença, né, uma forma globalizada de organização da produção. Porque as TICs são assim, né? As TICs são atividades que já nascem sob uma marca da globalização e das cadeias globais, né? Então mas a gente tem muita preocupação em diferenciar essa nossa visão do discurso mainstream, né, de que ao Brasil cabe se inserir nas cadeias globais de valor, né? A gente não está dizendo isso, né? A gente não defende de maneira alguma uma política passiva, né, de incorporação às cadeias globais de valor, ou de inserção às cadeias globais de valor. Muito pelo contrário, exatamente porque a gente entende que esse novo paradigma ele é, antes de tudo, resultado de políticas nacionais deliberadas, de política industrial, né? Então, não há outra forma de buscar uma integração virtuosa às cadeias global de valor e da gente desenvolver tecnologias associadas à indústria 4.0 que não seja por meio de políticas industriais, né? Bom, a partir dessas ideias gerais, né, a gente faz um exercício, né, um exercício no sentido de buscar escolher se nós não vamos fazer o prédio todo, se nós não vamos entrar para brigar nos semicondutores com a Intel, ou com a AMD, ou com a ARM, se a gente não vai brigar com a TSMC na parte de chips de memória, e a gente considera que realmente isso é briga de cachorro grande, não tem lugar para a gente aí, onde é que dá para entrar? Então, a gente propõe um exercício, né, lógico, um exercício analítico, para selecionar o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Seria desonesto dizer que nós pensamos nisso agora, tá certo? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é transplantando uma reflexão nossa já antiga sobre política para serviços de software e de TI, né? E se você
se alguém um dia tiver curiosidade de ler os trabalhos nossos, até de mestrado, de doutorado, vão perceber que essas ideias são resultado dessa reflexão mais antiga nossa, né? Então, a gente propõe, nesse texto para discussão, 3 etapas lógicas, vamos dizer, né? Olhar para a especificidade da dinâmica concorrencial, inovativa e de acumulação nos elos das cadeias de valor, nos segmentos que a gente pretende ou que a gente pensa em fazer algum tipo de política industrial, né? Num segundo momento, considerar os condicionantes dessa política industrial, né? A partir das dimensões tecnológica, institucional, nível de desenvolvimento da estrutura empresarial e já da competitividade sistêmica existente, local, né? E, em terceiro lugar, a gente desenvolve uma tipologia, né, que classifica os diferentes elos, os diferentes segmentos dessas tecnologias em 3 grupos diferentes, né? Então, em 3 dimensões diferentes. Os níveis de competências tecnológicas, produtivas e organizacionais dos agentes locais, a efetividade potencial das políticas industriais, né? E a transversalidade, ou seja, o efeito pervasivo, o efeito sistêmico que essas atividades têm potencialmente, né? Então, aí a gente chega numa matriz aqui, vamos dizer, que a gente pode utilizar para pensar em termos de alvos para essa política industrial, né? A gente compara que é o nível de competência tecnológica e produtiva dos agentes locais, né? Então, vamos pensar aqui. Eu vou concorrer em processador com a Intel, né? Eu tenho um nível de competência tecnológica e produtiva no Brasil? Não, não tenho, é baixo, na verdade seria nulo, né? O grau de efetividade, quer dizer, será que a política industrial, com os recursos que nós temos, né, com recursos financeiros, humanos que nós temos, empresariais, será que qual seria o grau de efetividade de uma política industrial voltada a essa atividade? E aí a gente vai identificar que para algumas são elevadas, para outras são baixas, né? E aí nós temos, vamos dizer, as diretrizes gerais de como se deve desenhar a política industrial de acordo com essas combinações, né? Então, se o nível de competência é elevado e a efetividade é elevada, então aqui a gente pode apostar em desenvolvimento tecnológico local. Se o nível é baixo de competência local, de competência dos nossos agentes e da efetividade, bom, aí a gente o objetivo é só difundir, né, incorporar essas tecnologias e difundir essas tecnologias para aumentar a produtividade da estrutura produtiva. Bom, apontamentos, então, para uma... Já estou terminando, né? Apontamentos para uma política industrial voltada à indústria 4.0 para o Brasil, para além dessa política defensiva mínima, que seria a da adoção das tecnologias, da adoção e difusão de tecnologias, né? O que a gente leva em conta? Primeiro, essa é uma tese antiga nossa, né? Que a gente enxerga que o Brasil tem, né, aspectos virtuosos associados às atividades de desenvolvimento de software e serviços em TI. Se você trabalha os números sobre o que é a indústria brasileira de software e serviços de TI, a gente historicamente se situa entre os 10 mais importantes, inclusive com inserção internacional já em cadeias, né? O Brasil é um exportador de serviços de software e TI, né, e movimenta valores que são significativos, né? Inicialmente não. Inclusive, a gente acredita que isso se deve à própria origem do nosso setor de software e serviços de TI, que nasceu organicamente vinculado à estrutura produtiva e industrial, né? A gente já tem iniciativas políticas e há já uma certa estrutura institucional que fomenta essas atividades no Brasil. Uma que é voltada especificamente para isso, que já vem desde o início dos anos 90, que é o programa Softex, e o outro, por exemplo, é a lei de informática, que, muito embora beneficie empresas que são de hardware,
né, os esforços tecnológicos que são fomentados pela lei de informática estão quase que totalmente voltados a software e serviços de TI. Né? Então, são elementos que, por mais que a gente possa criticar as duas iniciativas de política, elas existem e elas têm já uma estrutura organizada e até capilarizada, no caso do Softex, em fomento a atividades de software e serviços de informática no Brasil. Por que a gente está defendendo, portanto, que quando a gente olha para a indústria 4.0, os espaços que nos sobram estão concentrados nessas atividades de software, serviços de informática voltados para as tecnologias da indústria 4.0? Há um elemento determinante fundamental. Nós não vamos entrar no segmento de processadores de computadores, porque as barreiras tecnológicas e financeiras são gigantescas, são intransponíveis para a gente, né? E quando a gente olha para as atividades de serviços, a gente vê que as barreiras são muito menores, sobretudo as barreiras financeiras, e as tecnológicas, dependendo do elo ao qual a gente vai olhar. Se a gente está preocupado com os efeitos transversais, sistêmicos, com a pervasividade, nós encontramos nesses setores de serviços de informática essas características. Há um impacto sistêmico bastante importante, próprio da natureza pervasiva desses sistemas, né? Por outro lado, essas tecnologias podem ser desenvolvidas como um reforço mútuo a setores nos quais nós já somos competitivos. Há muitas aplicações possíveis, né, dessas tecnologias que podem ser desenvolvidas aqui no Brasil para o agronegócio. Quer dizer, hoje em dia se fala em agricultura 4.0, agricultura de precisão, e a gente tem empresas que sabem, que dominam essas tecnologias, né? A gente tem, portanto, área de aplicação para essas tecnologias, alimentos, extrativa mineral, petróleo, gás, né? E são as atividades que estão no lucro, são o coração, né, da chamada indústria 4.0, nessa nossa interpretação, está exatamente nos serviços de TI, nos serviços de software e tal. E há muita heterogeneidade, né? Quer dizer, claro que eu não estou propondo aqui que a gente brigue com a Google ou com a Microsoft, e exatamente o fato de que há uma heterogeneidade muito grande nos segmentos de serviços de informática, que nós propomos que é possível encontrar, dentro da heterogeneidade de dinâmicas concorrenciais e tecnológicas, segmentos onde há oportunidades para novos entrantes, segmentos em que até o ciclo do produto está na fase fluida e a gente tem oportunidades para avançar e desenvolver. Então, eu terminei. E essa minha apresentação tem uma inovação, que é o seguinte, é uma apresentação com anexo. Né? Por que está com anexo? Tá, porque eu queria apresentar tudo isso daqui, não tem condições de apresentar, né, no tempo pouco que a gente tem, que eu já estourei. Então, só para dizer para vocês, nós olhamos para essa heterogeneidade que existe, nós identificamos diferentes tipologias de redes, né? Quem tiver curiosidade, por favor, olha lá o nosso texto para discussão, onde a gente descreve como é que se organizam os principais tipos de redes de serviços de TI. E para cada um deles, a gente busca entender a dinâmica concorrencial, né, a estrutura dessas redes globalizadas e tal. Então, eu só estou passando aqui para que vocês percebam que a gente fez a aplicação, digamos assim, dessas ideias para construir uma tipologia para a política industrial. Mas, enquanto acho que está bom, muito obrigado pela atenção e pela paciência. Valeu, Zé. Bom, pessoal, temos tempo para uma rodada de perguntas. Alguém quer fazer perguntas? Já tem duas. Não, tem uma pergunta da Rosa, Zé, no chat. A Rosa pergunta: a crise pós-pandemia vai acelerar a urgência da indústria 4.0? Como os países em desenvolvimento, principalmente os latino-americanos, poderiam acompanhar essa revolução? Quais empresas brasileiras destacam-se seguindo o caminho da indústria 4.0? Muito legal, é muito interessante essa pergunta, né? Porque se a gente olha para o contexto geral pós-pandemia, o que se enxerga no mundo inteiro é a intensificação exatamente de iniciativas
governamentais, né? Se antes a gente tinha políticas públicas mais, talvez, envergonhadas, né? Em defesa dos interesses nacionais, das empresas nacionais, o mundo pós-pandemia e pós-crise que se vive atualmente aponta para a intensificação dessas iniciativas, né? Então, há um movimento que já motiva as iniciativas de indústria 4.0 no mundo, que é de preservação de empregos, de ampliação da competitividade em setores em que essas economias já estão presentes. Então, eu imagino, né, que o mundo pós-pandemia é um mundo de intensificação de política industrial, né? Inclusive com até a explicitação de um conflito que já era meio latente entre Estados Unidos e China e tal. Quando a gente olha para a América Latina e para o Brasil, a gente percebe aqui a necessidade de se tratar isso como um fenômeno diferenciado, né? Então, se a gente não vai brigar pela determinação do padrão de telefonia móvel, a briga do 5G não é nossa, a briga pela robótica também não é nossa, mas onde é que a gente pode, o Brasil e eventualmente outros países da América Latina podem se inserir, né? E onde nós já temos um expertise desenvolvido e tal. Eu acredito que sejam esses espaços, por exemplo, de tecnologias associadas à agricultura de precisão. Nós temos um potencial enorme para isso, nós temos um campo, né, para demandar essas tecnologias, e a gente tem conhecimento, por exemplo, na Embrapa TI, a gente tem empresas nacionais que desenvolvem tecnologias com sensores inteligentes, com a utilização de drones e de aplicação para isso. Então, olha, o chinês que deu a aula inaugural lá, eu acho que ele até concordaria comigo, Renato, porque o que eu estou dizendo é o seguinte... essa referência. Não vamos brigar... Como se chama o chinês? Eu esqueci o nome. Justin Lin. Isso, Justin Lin, exatamente. Então, o que a gente está propondo aqui é comer pelas beiradas, vamos dizer assim, né? No sentido de avançar, não se contentar com as nossas vantagens comparativas, mas de avançar, né, a partir das nossas vantagens comparativas, né? Então, reconhecer um pouco qual é o nosso lugar na briga desses cachorros aí, né? Mas e até pelo nosso poder hoje de financiamento para a política industrial. Ontem mesmo eu vi a BDI está fazendo aí um chamado para iniciativas de indústria 4.0. Mas quando você vai olhar o financiamento nosso aqui, e você compara com o que os chineses estão fazendo, os alemães estão fazendo, o que eu posso fazer com isso? Dá para fazer? Dá, eu acredito que dá. Por exemplo, aplicações à agricultura, aplicações ao setor de mineração, a gente pode fazer isso e é o que nos resta nesse momento. Valeu, Zé. Tem o Marcos quer fazer uma pergunta. Marcos, faça. Em primeiro lugar, mais uma vez, parabéns. Ótima apresentação, né? Concordo, inclusive com o comentário do referente ao Justin Lin, né? Eu acho que ele também o pragmatismo do seu relatório. Você escreveu antes dele, né? E da apresentação de Justin Lin, acho que pragmatismo começa acho que, a levar algum grau de convergência. Tá? Mas vamos lá, eu estou pensando um pouco aqui, não vou perguntar nem defesa nem de aeroespacial, fica tranquilo. Vamos pensar um pouco, porque quando eu imagino, pelo menos, eu não sei, eu estou pensando um pouco, por exemplo, em algumas áreas que servem para comunicação, quando participei daquele trabalho, você também participou com o Renato da CNI, né, que nós trabalhamos. Uma das coisas que me chamou a atenção, talvez um pouco da minha ignorância, mas é a questão dos níveis de integração desse software. Muitas vezes você tem um software que tem um grau de integração pequeno
e você pode ir caminhando por um grau de integração mais elevado, né? Eu acredito que talvez seja essa uma oportunidade, talvez nesses setores como agro, como energia, talvez em cidades, eu acredito que metrópole, talvez a solução, acho que ela é tão como é que eu vou falar, específica para os casos, que talvez tenha espaço para que nós possamos subir nesse grau de integração. E tem condições, por exemplo, sistemas, por exemplo, de controle de tráfego aéreo são softwares nacionais. Você tem empresa que não é algo tão trivial você fazer os sistemas, né? Claro que produção de sensores também é algo. Eu estou pensando outra coisa, não só, por exemplo, uma empresa de Campinas, que inclusive é quase uma fundação, que é o Von Braun Labs, por exemplo, fez todo o sistema de por exemplo, ele projetou desde do chip, vamos dizer assim, do microprocessador, que vai no tag do sem parar, até todo o sistema que gerencia, que controla os dados sem parar, que por incrível que pareça, apesar de ficar aqui atrás do Alphaville, os backups estão na Califórnia. Então, você tem essa visão interessante de aproveitar essas brechas, mas não é aplicativo só, né? Não é só naquele âmbito de... Não estou desmerecendo o aplicativo, né? Mas no âmbito que você só consegue subir no grau de integração um pouco. Mas parabéns, ótimo, muito bom ouvir a sua apresentação. Eu concordo, Marcos, perfeita, a sua observação é muito boa, né? Isso que você mencionou aqui vale, por exemplo, o setor de óleo e gás. Então, eu já conversei com especialistas que desenvolveram softwares que se aplicam, por exemplo, à mensuração de reservas de petróleo. Quer dizer, os caras desenvolveram as tecnologias, essas que a Petrobras utiliza, por exemplo, para tentar estimar quanto que tem quando eles descobrem um campo novo do pré-sal. Isso é software, cara. Quer dizer, tem software que desenvolve isso, feito por empresas brasileiras, né? E que é algo que, ainda que você me diga que o mercado não é pequeno, mas o volume de recursos que custa um negócio desse é significativo, né? Você que é especialista em defesa, por exemplo, eu sei que na Embraer tem isso também, já tem conceitos de indústria 4.0. Tem um camarada que participou de um evento comigo, acho que há 3 anos, que ele trabalhava na Embraer, hoje ele é professor na UFSCar também, lá em São Carlos. E ele me mostrou a parte que foi desenvolvido na Embraer de manufatura aditiva. Eu achei um negócio lindo. Então, eu quero dizer o seguinte, a gente tem que ter uma segmentação, né? Você tem layers aqui das aplicações de software e tecnologia de informação. Então, a gente não vai brigar onde? A gente não vai brigar onde existe um padrão tecnológico já definido, onde o efeito lock-in já se manifestou, e, portanto, você tem uma vantagem enorme de quem se estabeleceu já, que tem ganhos crescentes de escala e tal, mas aonde você ainda tem uma fase fluida e onde as aplicações são mais verticais, aí tem espaço, né? Então, claro que a gente vai dizer, o que falta hoje é ter o entendimento de que isso é importante, de que isso precisa ser feito. Eu não tenho ilusões de que a gente possa esperar esse tipo de entendimento de quem toma as decisões hoje em dia, né? Dos policy makers, que hoje em dia acho que a gente poderia chamar de policy destroyers, né? Porque policy makers eu não sei se nós temos hoje no Brasil. Mas a partir do momento que a gente tiver policy makers e não policy destroyers, a gente pode sim eleger setores que têm essa característica de permitir novos entrantes, ter uma dinâmica concorrencial, ou às vezes uma fase fluida em diversas áreas, e essa nossa conversa está apontando para isso. Então, você mencionou a empresa aqui de Campinas, então você tem, por exemplo, uma empresa como a CIT aqui em Campinas, que tem essas capacitações também, e já desenvolve aplicações desse tipo para várias
atividades de serviços de informática, exporta isso. Então, a gente fica meio desanimado quando a gente olha para o panorama geral da economia brasileira, mas a gente tem coisas aqui, sobretudo nesses segmentos de serviços de informática, que eu acho que são potencialmente virtuosos para o desenvolvimento dessas tecnologias. Eu sou otimista no longo prazo nesse sentido. Concordo em grau, número e gênero. Inclusive com as posições do Policy Destroyers. Em grau, número e gênero. Não, obrigado, Roselino. Perfeito. Valeu. Pessoal, a hora está avançada, mas acho que temos... Chama o Diegues para falar alguma coisa aí, pô. Mas deixa eu falar uma coisa sobre os policy makers, tá certo? Eu acho que tem um conjunto de técnicos que foi contratado no passado, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, que continua lá, tá? Verdade. Então, por mais que você não tenha uma orientação central da política, tanto da política econômica de uma forma ampla, a capacidade a capacidade técnica do Estado hoje é muito melhor do que era no final dos anos 90. É verdade. Não dá para negar. E por isso que os policy destroyers também querem destruir a estabilidade, viu, Renato? Exatamente, para mandar embora esses caras. Né? Ô Zé, tem uma pergunta, antes de terminar, e o Diegues pode falar também, a Carolina Bezerra, ela pergunta do lítio. Ela pergunta, lítio é uma matéria-prima importante nessa indústria. Uma pergunta, desculpa. O lítio é considerado uma matéria-prima importante nessa indústria 4.0? Ela pergunta isso dizendo que os nossos vizinhos latino-americanos dispõem de grande reserva dessa matéria-prima. Bolívia, né? De que forma o Brasil está envolvido nessa indústria e agregação de valor desse produto? Eu passo para vocês, Diegues fala, Roselino conclua, e aí a gente já vai encerrando. Obrigado pela presença de todos. Não, acho que não é necessário, só para reforçar, me sinto representado pelas colocações, totalmente, a gente construiu coletivamente, né? Antes só de fazer algum breve comentário sobre o lítio, tentar dar uma amarrada no que a gente aqui tem debatido, é que a gente tem sugerido, dentro desse arcabouço da indústria 4.0, a necessidade da gente revisitar as nossas políticas industriais, historicamente, inclusive no período recente, mas revisitá-las também, talvez pelo tempo não deu para dar tanta ênfase, né? Mas analiticamente a maneira de se pensar a política é a hipótese nossa, né? Dentro do que a gente considera uma transição para um paradigma distinto de organização da produção, do conhecimento tecnológico, da dinâmica da concorrência. Então, talvez por isso, essa parte final da discussão de adentrar em áreas que a gente tem uma maior competência, uma maior capacidade de articular modelos de negócios locais, ela, na nossa construção aqui, parece que ela emerge quase como um subproduto dessa discussão teórica, o que é bastante diferente da onde parte a discussão do professor Justin Lin, né? O resultado talvez não mude tanto, mas a forma da construção é só para dar essa amarrada nesse sentido. E aí, no caso do lítio, aí o Zé pode falar, acho que talvez melhor, mas vai um pouco, eu fiz esse preâmbulo para falar o seguinte, né, na discussão de que se pensar uma política industrial a partir de um minério, tem, talvez, se eu entendi bem a pergunta, a ideia de que você vai caminhar num processo de integração produtiva numa matriz integrada. A nossa interpretação é que talvez esse tipo de política não seja adequado, dadas as condições que nós temos e a discussão que a gente colocou, né? Então, talvez políticas associadas à exploração, ou uma certa forma de complementaridade, ou, nesse caso, talvez o mais importante, né? Utilizar como um instrumento de barganha geopolítica para algum tipo de reposicionamento e tal, mas não a lógica de, a partir do minério, integralmente construir, dado que a gente admite que uma estrutura fluida parece ser mais característica dessas formas de organização, né? Perfeito.
Eu prefiro assumir minha ignorância aqui com relação à questão do lítio, né? O pouco que eu sei, né, é que, de fato, há reservas importantes em países latino-americanos, a Bolívia, acho que a Argentina, Chile, tem bastante lítio, mas não é só, né? Acho que a Austrália também parece que é grande exportadora de lítio, e a aplicação fundamental deles é para a produção de baterias, não é isso? Aí, pensando em termos dessa política industrial mais tradicional, Diegues, o discurso que era do Evo Morales lá na Bolívia era de exatamente avançar, portanto, na cadeia e produzir o automóvel elétrico baseado nesses recursos naturais do lítio. Eu, sinceramente, não sei se isso tem... se tem a efetividade da política industrial, né, nos termos que a gente está trabalhando nos nossos trabalhos aí. Prefiro não dar respostas definitivas, porque sou meio ignorante com relação à questão do lítio. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Eduardo, pela excelente apresentação, pelos comentários. Obrigado pela presença de todos. Semana que vem continuamos. Valeu, tchau. Obrigado a todos. Boa tarde para todo mundo. Obrigado. Abraço, até mais.